Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez, dando continuidade ao conteúdo do capítulo 3. Agora nós vamos falar um pouquinho de equipamentos com funcionalidades específicas, né? São equipamentos que vão requerer de você, técnico, uma análise mais criteriosa quando você for fazer a aquisição deste hardware, tá? O primeiro tipo que a gente vai conversar agora é as estações de trabalho KX ou CAX. Estações de trabalho com esta finalidade são aquelas que vão trabalhar com um programa de engenharia chamado CAD, tá? CAD ou CAM, no caso da fabricação auxiliada por computador. Esse tipo de equipamento requer, geralmente, recursos específicos por conta das próprias necessidades do software. Tá? Então você vai fazer plantas de casas, de peças, de unidades fabris, né, de dispositivos. Então é fundamental que você tenha recursos específicos para esta situação. Então, falando de terminais CAX, a gente pode falar da placa de vídeo. Placa de vídeo, para esse tipo de equipamento, precisa ser uma placa de vídeo de nível superior, tá? Ou chamada high-end. Esse tipo de placa tem processador específico e recursos de memória específicos. Ela vai trabalhar com renderizações 2D e 3D, tudo ao mesmo tempo. Então esse tipo de especificação é fundamental. Não servem as placas de vídeo on-board e aquelas placas de vídeo padrão. A gente aqui precisa falar de dispositivos específicos para vídeo. E muitas vezes, mais do que um monitor, pode ser necessário. Tá? Memória RAM. Né? Quando a gente fala de memória RAM, para um equipamento como esse, a gente está falando de memória RAM em quantidade máxima. O máximo que você puder para aquele dispositivo. Tá? Memórias RAM, quanto em maior quantidade, melhor para a performance da máquina. Os softwares de engenharia, por si só, já são consumidores de memória RAM. Né? E aí você também não pode esquecer da especificação do sistema operacional. Geralmente você vai dobrar a necessidade básica. Então, se você vai comprar um software de engenharia que precisa de 4 GB de memória RAM para funcionar, só para ele você vai reservar na verdade 8 GB. E aí você tem que reservar 8 GB mais a quantidade de memória necessária para o funcionamento do sistema operacional. Essa dobra, né, essa duplicidade se dá por conta de que geralmente você vai querer, a curto prazo, trabalhar com arquivos cada vez maiores. Né? As necessidades elas vão se somando, então ainda você mantém um equipamento por um bom tempo. Por fim, a unidade de armazenamento, né, de um computador como esse, ela não precisa ser muito grande, tá? Mas ela precisa ser rápida. Por quê? A troca de arquivos, né, a necessidade de troca de arquivos com o sistema operacional ela é muito intensa. Então, os softwares de engenharia precisam de discos rígidos que sejam rápidos. Uma boa ideia é você oferecer o SSD como uma solução. Tá bom? Então, para estações de trabalho CAX, CAX, né, são essas os requisitos. Falando agora de máquinas que vão trabalhar dedicadas à edição de áudio e vídeo. Né? São aquelas máquinas, por exemplo, que vão trabalhar com mesas de som, mesas de edição, edição de filmes, de programas, de peças de propaganda. Esse tipo de máquina, né, requer um processamento poderoso, tá? E requer também detalhes específicos na placa de vídeo e na placa de áudio. Para esses dois recursos, utilize sempre o que tiver de melhor e aquilo que couber no seu orçamento. Não invista em equipamentos que sejam duvidosos, do tipo, olha, para hoje dá, mas para amanhã talvez não. É uma área que avança muito rapidamente em termos de performance e de necessidade. Então é fundamental que você já faça um investimento adequado para esse tipo de equipamento. Tá? Placa de áudio e placa de vídeo
requer sempre equipamentos específicos. Lembre-se também que é uma máquina que pode requerer mais do que um monitor. Tá? Então a sua placa de vídeo também deve dar suporte a esse tipo de situação. Um outro tipo de equipamento específico é aquele que vai trabalhar com a virtualização. Nós falamos no material da aula da semana passada sobre virtualização e é aquela ação onde você vai transformar o hardware e o software da sua máquina em uma outra máquina, que não existe fisicamente, mas que logicamente funciona como uma máquina totalmente independente. Tá? Isso serve para quando você quer testar sistemas operacionais, para quando você quer testar programas nas mais diversas plataformas, para quando você quer desenvolver jogos, websites, para várias ações diferentes. Tá? E também para fins de estudo. Mudanças de software, né, no parque de sistema operacional muitas vezes são simulados em ambientes de virtualização. Então, por exemplo, né, quando a gente tinha o Windows 8.1 e surgiu o Windows 10, muitas empresas não foram imediatamente para o Windows 10. Elas simularam em ambientes de virtualização para verificar se todos os programas que existiam ali naquelas máquinas com Windows 8.1 se eram compatíveis com o Windows 10. Quando você vai desenvolver uma máquina que vai trabalhar com virtualização, o seu processador precisa ser muito bom, precisa ser muito rápido e preferencialmente multicore, tá? Octa-core, hexa-core, tá? Por quê? A virtualização usa recursos de núcleo, então mais do que um já é recomendado e necessário. Memória RAM também entra aquela regrinha máxima, quanto mais, melhor. Tá bom? Lembre-se que a máquina virtual ela não cria recursos do nada. Ela vai aproveitar da sua máquina hospedeira, da sua máquina que é a responsável pela virtualização. Então esses dois recursos são fundamentais para você ter uma boa performance. PC para jogos, né? Pessoal, PC para jogos encaixa muito naquela linha dos equipamentos que vão trabalhar com edição de áudio e vídeo. Você precisa ter uma placa de vídeo boa, muito boa na verdade, uma placa de áudio muito boa, um dispositivo de armazenamento rápido, no caso um SSD já é o recomendado, e a refrigeração desse tipo de equipamento precisa ser acima da média. Equipamentos que são usados com frequência para jogos precisam ter um reforço nas características de refrigeração. Então, usar um ventilador mais parrudo, usar um sistema de refrigeração mais forte e talvez não apenas um, né, favorece muito a performance desse equipamento. Jogos geralmente trabalham com mais ventiladores no gabinete para dar conta de todo esse calor que o processador vai gerar ali dentro. Tá bom? Mas as características do computador para jogos, eles se assemelham muito ao computador que vai trabalhar com a edição de imagens e de vídeos. Tá? Pessoal, no NetAcad aqui você tem alguns exercícios muito interessantes, né? Onde você vai definir quais são suas escolhas para esses componentes. E vai tratar disso para os 4 tipos de equipamento que eu apresentei. Para os equipamentos CACs, para os equipamentos de edição de áudio e vídeo, para o equipamento de virtualização e para o equipamento de jogos. Então, é uma forma interessante que você tem de treinar os seus conhecimentos e o seu entendimento em relação ao que eu acabei de expor. Qualquer dificuldade, entre em contato. Um forte abraço e até mais.